E se eu te dissesse que pode existir uma quantidade gigantesca de Bitcoin fora do radar do mercado? Um dinheiro que ninguém vê, ninguém controla, mas que pode influenciar o preço no mundo inteiro. Essa história envolve um país em crise, sanções internacionais, investigações recentes e um número que chama a atenção: 600 mil bitcoins. Hoje eu quero te explicar, de forma simples e sem complicação, por que o mercado começou a falar novamente sobre uma suposta reserva de Bitcoin ligada à Venezuela. O que é fato, o que é especulação e por que governos, bancos e investidores estão observando isso com mais cuidado agora. Fica comigo até o final, porque entender esse contexto muda completamente a forma como você olha para o preço do Bitcoin. Agora que você já sabe sobre o mistério envolvendo 600 mil bitcoins supostamente ligados à Venezuela, vamos voltar um passo e entender de verdade o que é o Bitcoin, porque isso importa e como tudo isso se conecta ao que já conversamos. De forma simples, Bitcoin é dinheiro digital, ou seja, uma forma de dinheiro que existe só na internet. Ele foi criado em 2009 por alguém ou um grupo usando o nome Satoshi Nakamoto. E a grande diferença para o dinheiro que conhecemos é que o Bitcoin não depende de bancos nem de governos para existir. Uma coisa que torna o Bitcoin tão especial é que ele tem um limite máximo de unidades, ou seja, nunca vão existir mais do que 21 milhões de Bitcoins no mundo, e isso é programado no próprio código desde o início. Até agora, quase 20 milhões já foram criados e estão em circulação, mas isso não vai crescer rápido. Esse total só vai chegar perto de 21 milhões por volta do ano de 2040, quando o último Bitcoin for minerado. E tem mais um detalhe legal. Cada Bitcoin pode ser dividido em muitas partes bem pequenas, até 100 milhões de pedaços. Isso significa que você pode comprar frações de Bitcoin mesmo com pouco dinheiro. Então, resumindo, Bitcoin é dinheiro digital descentralizado. Ninguém manda sozinho nele. Só vão existir 21 milhões no total, por isso é considerado um ativo escasso. E mesmo se você não puder comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar partes dele. Essa ideia de escassez é justamente o que faz tanta gente ao redor do mundo olhar para o Bitcoin como algo diferente do dinheiro tradicional, especialmente em países onde a moeda local perde valor com o tempo ou onde o acesso ao sistema bancário é complicado. E é exatamente por causa dessa escassez e importância crescente que surgem histórias como a da Venezuela e seus supostos 600 mil Bitcoins, porque em um mundo onde a oferta é limitada, qualquer grande reserva pode gerar impacto no preço, nas expectativas e nas conversas do mercado. Mas como a Venezuela teria acumulado tanto Bitcoin? Depois de entender o que é o Bitcoin e por que o suposto estoque de 600 mil Bitcoin virou assunto no mercado, a pergunta que todos fazem é: mas como isso teria acontecido na prática? Vamos pensar nisso de forma simples, como se fosse uma história. Antes de mais nada, vale dizer que não existe prova pública e transparente de onde estariam guardados esses bitcoins ou de quem realmente os controla. O número de 600 mil é uma estimativa baseada em análises indiretas e relatos de fontes, não algo que aparece de forma clara na blockchain pública. Dito isso, os relatos mais compartilhados por analistas e jornalistas apontam 3 caminhos possíveis pelos quais esse suposto acúmulo poderia ter acontecido. Primeiro, com as vendas de ouro convertidas em Bitcoin, a Venezuela tem grandes reservas de ouro e, por muitos anos, precisou vender parte desse ouro para obter recursos em meio a sanções que dificultam o uso de bancos internacionais. Segundo alguns relatos, parte do ouro foi vendida em mercados paralelos e os recursos obtidos teriam sido trocados por Bitcoin. A ideia aqui seria transformar um ativo físico em um ativo digital mais fácil de guardar e transportar. Mas esse processo não deixa provas públicas claras que conectem diretamente esses bitcoins a um único cofre oculto. Segundo, com os pagamentos de petróleo em outras moedas digitais. Outro caminho que aparece nas estimativas é o seguinte: como era difícil receber pagamentos tradicionais por petróleo por causa das restrições financeiras, a Venezuela teria passado a receber pagamentos em stablecoins, moedas digitais atreladas ao dólar.
por exemplo, o USDT, de compradores estrangeiros que queriam petróleo venezuelano. Esses stablecoins, por sua vez, teriam sido convertidos em Bitcoin depois, para tentar preservar valor. Esse tipo de operação teria acontecido por trás dos panos, na tentativa de driblar sanções e manter reservas em um ativo que não depende de bancos. Terceiro, com a mineração estatal de Bitcoin, alguns relatos também mencionam que, em determinados períodos, o Estado teria se apropriado de equipamentos de mineração dentro do país, máquinas usadas por mineradores privados, e os teria usado para produzir bitcoins diretamente, acumulando parte dessa produção ao longo dos anos. Essa narrativa combina com casos de apreensão de hardware e mudanças na regulação do setor. Mas, assim como os outros pontos, não existe um comprovante público e verificável mostrando onde esses bitcoins estariam ou como seriam movimentados. Vamos entender essa história como um todo. O que une essas três ideias é uma tentativa de explicar como um país isolado do sistema financeiro global poderia ter movido grandes quantias de valor usando criptomoedas em vez de bancos, e por que isso virou um tema de discussão tão intenso nos últimos dias. Mas aqui está o ponto essencial. Todas essas formas são baseadas em relatos, estimativas e análises de bastidores, não em dados públicos completos ou provas on-chain que confirmem de fato esses 600 mil Bitcoin em uma carteira oficial. Por isso, essa história ainda segue envolta em incertezas, debates e muita especulação no mercado. E é exatamente essa mistura de curiosidade, dúvida e possibilidade que pode influenciar o preço do Bitcoin e as decisões de muitos investidores. Por que isso importa para o mercado global de Bitcoin? E ficou claro como essa suposta reserva poderia ter sido formada? A pergunta natural é: tá, mas por que o mundo inteiro se importa com isso? A resposta é simples, porque no caso do Bitcoin, quantidade disponível faz toda a diferença. O Bitcoin foi criado com uma regra clara desde o início. Nunca vão existir mais de 21 milhões de unidades. Isso não muda, não depende de governo e não pode ser alterado depois. Agora pensa comigo. Se realmente existirem cerca de 600 mil bitcoins guardados e fora do mercado, isso representa quase 3% de tudo o que jamais vai existir. E quando algo é limitado, qualquer pedaço que sai de circulação muda o jogo. Menos Bitcoin disponível muda o preço, de forma bem direta, menos Bitcoin circulando. Mais gente querendo comprar, o preço sente essa pressão. Mesmo sem ninguém tocar nessas moedas, o simples fato de elas não estarem disponíveis já reduz a quantidade que pode ser negociada no dia a dia. É como um produto raro. Quanto menos unidades à venda, mais disputado ele fica. Por isso, o mercado reage até a rumores. Não é emoção, é lógica básica de oferta e procura. E se um dia esse Bitcoin aparecer para venda? Agora vem o outro lado da moeda. Se, em algum momento, um grande detentor resolvesse vender uma quantidade enorme de Bitcoin de uma só vez, o impacto seria o oposto no curto prazo. De repente, muito Bitcoin apareceria no mercado ao mesmo tempo. Isso poderia puxar o preço para baixo temporariamente, até o mercado absorver tudo e encontrar um novo equilíbrio. Nada disso seria permanente, mas o susto inicial aconteceria. Um exemplo simples para entender: pensa no mercado de Bitcoin como um lago. Enquanto a água fica ali, o nível se mantém estável, mas se alguém abre uma comporta enorme de uma vez só, o nível baixa rápido, até o lago se reorganizar. É exatamente isso que grandes volumes fazem com o preço no curto prazo. O ponto central que você precisa guardar: o mais importante aqui não é adivinhar se essa reserva existe ou não. O que realmente importa é entender que grandes quantidades concentradas influenciam expectativas, expectativas movem preços, e o Bitcoin reage não só a fatos, mas também a possibilidades. É por isso que essa história chama tanta atenção no mundo inteiro. E qual é o papel dos Estados Unidos? E o que pode acontecer daqui para frente? Depois de entender como uma grande quantidade de Bitcoin pode mexer com preços e expectativas no mundo inteiro, surge a pergunta inevitável: e onde entram os Estados Unidos nessa história? Os Estados Unidos não são apenas a maior economia do mundo. Eles também são o país que lidera sanções internacionais, investigações financeiras e apreensões de ativos globais.
Se algum dia essa suposta reserva de Bitcoin ligada à Venezuela fosse identificada, existem três caminhos possíveis, e cada um deles gera uma reação diferente no mercado. Cenário 1: congelamento dos bitcoins. Esse é o cenário que hoje o mercado vê como mais provável caso essas moedas sejam localizadas. Funciona assim: os bitcoins seriam bloqueados e ficariam parados, sem poder ser usados, vendidos ou movimentados. Na prática, é como se esses bitcoins saíssem do jogo. E qual é o efeito disso no preço? Curiosamente, tende a ser neutro ou até positivo. Bitcoin congelado funciona quase como Bitcoin perdido. Não entra no mercado, não vira venda e reduz a quantidade disponível para negociação. Cenário 2: o uso como reserva estratégica. Esse é um cenário que ainda divide opiniões, mas que vem ganhando espaço em discussões políticas e financeiras. Existe um debate crescente sobre países começarem a guardar Bitcoin como parte de suas reservas, assim como fazem com ouro ou moedas fortes. Se os Estados Unidos dessem um passo nessa direção, o recado seria muito claro. Bitcoin deixou de ser algo alternativo e passou a ser aceito oficialmente. O impacto disso seria fortemente positivo, porque abriria caminho para outros países e grandes instituições fazerem o mesmo. Não seria apenas uma questão de preço, seria uma mudança de status do Bitcoin no mundo. Cenário 3: a venda em grande escala. Esse é o cenário que mais assusta à primeira vista, e também o menos provável olhando para o histórico. Se uma grande quantidade de Bitcoin fosse colocada à venda de uma só vez, o preço poderia cair no curto prazo. Nada dramático ou definitivo, mas um susto inicial. Quedas temporárias fazem parte da história do Bitcoin. E o mercado já mostrou várias vezes que sabe absorver esse tipo de impacto, né? O que a história já mostrou. Isso tudo não é teoria. Já aconteceu antes. O FBI apreendeu cerca de 144 mil bitcoins ligados ao mercado ilegal Silk Road. Esses bitcoins foram vendidos aos poucos e o mercado se recuperou. O governo americano também apreendeu bitcoins de esquemas internacionais e, mais recentemente, confiscou mais de 94 mil bitcoins ligados ao ataque à Bitfinex. Em todos esses casos, o padrão foi o mesmo: queda temporária, recuperação completa alguns meses depois. O mercado sentiu o impacto, mas não quebrou. Pelo contrário, saiu mais forte. O ponto mais importante, a grande lição aqui é simples: Bitcoin já passou por apreensões, vendas governamentais e choques enormes. Em todos os casos, o mercado se ajustou. O preço oscilou, mas a rede continuou funcionando. Por isso, quando você vê manchetes alarmistas, é importante lembrar: o Bitcoin já enfrentou isso antes e sobreviveu. E se tudo é público, por que ninguém consegue ver essa reserva de Bitcoin? Depois de entender os possíveis cenários envolvendo os Estados Unidos e o impacto disso no preço, surge uma dúvida muito comum. Mas espera, se o Bitcoin é público, por que ninguém simplesmente olha lá e confirma se esses 600 mil Bitcoins existem? E essa é uma ótima pergunta. O Bitcoin é, sim, totalmente transparente. Toda movimentação fica registrada para sempre. Nada some. Nada é apagado. Mas aqui está o ponto-chave. E ele é mais simples do que parece. O que é público são os números, não os nomes. Você vê o dinheiro se movimentando, mas não vê quem está por trás de cada carteira. O grande desafio não é ver o dinheiro, é saber de quem ele é. Pensa assim: é como olhar um extrato bancário gigantesco, com milhões de contas, mas sem nenhum CPF, nome ou endereço associado. Um governo organizado, com tempo e recursos, pode espalhar seus bitcoins de várias formas para não deixar tudo concentrado em um único lugar. Isso pode incluir dividir os bitcoins em muitas carteiras menores, movimentar aos poucos em momentos diferentes, guardar moedas por anos sem tocar nelas, evitar padrões óbvios que chamem a atenção. Tudo isso não apaga o rastro, mas torna a identificação muito mais difícil. Como as investigações costumam funcionar? Empresas especializadas ajudam governos e instituições a investigar esse tipo de movimentação, como a Chainalysis e Unelliptic. Elas não descobrem um cofre secreto. O trabalho é bem mais parecido com montar um quebra-cabeça. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, analisam fluxos conhecidos, como vendas de ouro ou petróleo. Depois, observam movimentações estranhas ou fora do padrão, comparam horários, valores e frequência. Cruzam informações públicas, investigações e vazamentos.
No fim, chegam a estimativas, não a certezas absolutas. Por isso, você vê números aproximados, e não uma confirmação direta. O que dá para saber hoje, de forma honesta, o mercado estima que apenas uma pequena parte das carteiras no mundo tenha donos claramente identificados. A maioria existe, mas sem um nome colado nela. Isso explica por quê. Não existe prova definitiva dos 600 mil bitcoins, mas também não dá para afirmar que eles não existam. É um espaço cinzento entre o visível e o identificável. O que realmente importa aqui? O mais importante não é descobrir um endereço exato. O que realmente importa é entender que grandes volumes podem ficar parados por anos. O mercado reage a possibilidades, não só a confirmações. E o Bitcoin foi criado justamente para funcionar sem depender de quem está por trás. Por isso, essa história continua viva, debatida e observada de perto. O que está acontecendo agora com o Bitcoin vai muito além de números e preços. Você já percebeu que essa história dos supostos 600 mil Bitcoins não é só sobre dinheiro digital? Ela está virando, na verdade, um dos capítulos mais importantes da geopolítica global nos últimos anos. Imagine só, países inteiros lutando para manter acesso ao sistema financeiro mundial, sanções bloqueando bancos e uma moeda nova, nascida na internet, começando a entrar no jogo como uma peça estratégica nas relações entre nações. Isso levanta uma série de perguntas que muita gente ainda não parou para pensar. O que acontece quando um país isolado pelo mundo financeiro usa Bitcoin para escapar dessa pressão? O que significa quando grandes potências começam a observar os criptoativos como parte do debate internacional? Será que estamos testemunhando o nascimento de uma nova forma de poder econômico que foge ao controle dos bancos e governos tradicionais? E a verdade é que tudo isso está acontecendo agora mesmo, não no futuro distante. Bitcoin está começando a ser falado nas mesas de líderes políticos, em estratégias de Estado e até em debates sobre como o mundo vai lidar com reservas em moedas digitais, algo que parecia impossível há apenas alguns anos. Isso não é só sobre preços subindo ou caindo, isso é sobre como o poder econômico global pode ser reorganizado no século XXI e como o Bitcoin pode estar no centro dessa mudança. Essa conversa foi mais do que números, é uma história sobre o futuro do dinheiro. A gente chegou ao final dessa investigação, mas a verdade é que essa história está só começando. O que parecia apenas um rumor sobre uma suposta reserva de Bitcoin acabou revelando algo muito maior, uma mudança profunda na forma como o dinheiro, o poder e a confiança estão se reorganizando no mundo. Não é mais sobre quanto vale o Bitcoin hoje, é sobre o que ele passou a representar. Bitcoin deixou de ser visto apenas como uma aposta arriscada ou uma curiosidade da internet. Hoje, ele aparece em conversas de governos, em estratégias de países, em disputas internacionais, e isso muda tudo. Mesmo que nunca exista uma confirmação oficial sobre esses 600 mil bitcoins, o simples fato de analistas, mercados e governos levarem essa possibilidade a sério já diz muito sobre o momento histórico que estamos vivendo. Estamos entrando, goste ou não, na era da descentralização financeira. Criptomoedas não podem mais ser ignoradas nas estratégias nacionais. Transparência e privacidade passaram a coexistir. E ferramentas que antes eram exclusivas de poucos agora estão acessíveis a milhões de pessoas. O poder financeiro está, pouco a pouco, se redistribuindo. E agora, o que você acha que vem pela frente? Os Estados Unidos vão conseguir congelar esses supostos bitcoins? Podem decidir vendê-los e provocar volatilidade no curto prazo? Ou será que estamos caminhando para um cenário ainda mais ousado, onde o Bitcoin passa a fazer parte de reservas estratégicas nacionais? Essa não é uma pergunta simples, e não existe uma resposta única. Por isso eu quero saber de você. Qual desses cenários você acredita que é o mais provável? Antes de fechar, vale reforçar. Movimento de preço não é explicação completa. O mercado cripto é volátil, cíclico e exige leitura de contexto, não emoção. O café com cripto no É da Minha Conta não existe para prever o próximo candle, mas para ajudar você a entender o ciclo. Porque quem só reage ao gráfico acaba comprando no topo e vendendo no medo. Conhecimento reduz ruído. Consciência melhora a decisão. Aqui não tem promessa, tem entendimento. Se isso trouxe clareza para você, leve adiante.
Deixe a sua opinião nos comentários, participa do debate, porque essa conversa está só começando e quanto mais pontos de vista a gente reunir, melhor a gente entende esse novo mundo que está surgindo.